criança, né? Elane, você já está liberada, tá bom? Obrigada. Então, irmãos, essa semana nós estamos na semana 19:30, né? 19/30. Já chegamos até aqui. Estamos numa decisão importante, que é a decisão obedecer, né? E já seguimos um bom caminho aí. Quem continua, quem persevera nessa caminhada, tem visto o quanto Deus tem trabalhado, o quanto Deus tem mostrado áreas da sua vida para recuperação, para tratamento. Aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos, que Deus possa também fazer grandes coisas na vida de vocês, sabendo que essa decisão obedecer é um passo importante. Eu não sei se vocês que chegaram até aqui já tiveram encontro pessoal com Cristo, ou se tem alguém que ainda não se decidiu para o Senhor. Porém, saiba de uma coisa, a nossa caminhada sem Jesus não tem jeito, irmãos. A nossa caminhada sem Jesus, ela não tem saída. Acabei de ver aqui uma surpresa aqui atrás. Nosso irmão, pastor Roberto, está aqui presente. Amém. Ou achando que ele estaria... Mas aí tudo bem. Então, dando continuidade, né? Nossa caminhada sem Jesus, nós podemos parcialmente ser felizes, temporariamente ser felizes, encontrar algum nível de prazer, algum nível de satisfação, mas completude, felicidade nós encontramos só com Jesus. Então, por isso que muitas das vezes na nossa caminhada, nós buscamos saídas, né, felicidades, em prazeres nesse mundo, tentamos nos completar com dinheiro, com bebidas, com vícios de forma geral, na verdade, tentamos nos completar com prazeres, né, sexuais, seja outros prazeres que sejam, e não conseguimos preencher o vazio no nosso coração. Isso por quê? Porque falta o vazio que ninguém pode preencher, que é o vazio de Deus. Então, estamos aqui para poder entender um pouquinho sobre isso. E vamos começar falando aqui, olha, a decisão, eu vou obedecer. Quando vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Está em João 15:10. Eu vou ter um pouco de dificuldade para poder estar falando do telão, é um costume meu. Tá? Toda hora falando sobre o telão, vou me esforçar realmente para poder estar falando, passa o telão, tudo mais. Mas a mesma palavra que eu estou lendo aqui, está aqui no telão, com uma versão diferente. Quando vocês obedecerem os meus mandamentos, permanece no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e o permaneço no amor dele. Vimos aqui, né, essa mensagem aqui é uma mensagem de Jesus. Jesus, ele orientando que nós devemos permanecer obedecendo os seus mandamentos, assim como ele estava sujeito. Ele, como Deus, ele não usurpou, né? Ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder para vir na terra e se sujeitar como servo. E como servo, ele foi obediente até a morte de cruz. E essa é uma história que vocês conhecem, que vocês sabem, mas é uma história para nos inspirar, sermos como ele. Poder ser obediente ao Senhor, se sujeitar ao Senhor, ao seu senhorio, à sua vontade, às suas ordenanças, para que assim a gente consiga ser feliz, consiga completar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E mais abaixo, aqui, olha, pode passar, identifique-se. Vem a mensagem que está em Mateus 3,17, que diz assim: e uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, na qual me dá grande alegria. Ali no texto está falando, na quem eu me agrado. Né? Ou seja, o próprio Senhor, ele validou ali o seu filho, o próprio Deus, né? Ele validou, ele deu autoridade, ele se alegrou, porque ele via um servo se sujeitando à vontade do Pai. Ele, como Deus, ele abriu mão da sua glória e se tornou servo. E como servo, ele se sujeitou. E essa é a vontade de Deus para nós. Entendendo, irmãos, que nós, por causa do pecado, abrimos mão, tomamos a atitude de querer andar pelos nossos próprios caminhos. Tomamos a atitude de nos rebelar contra Deus e falar, eu posso, eu consigo, eu não dependo, eu sou independente. Foi essa atitude que nós tomamos.
tenho o costume de falar para outros grupos na qual eu pertenço que, se não fosse Adão, que muitas vezes nós temos o costume de falar, porque quando eu chegar no céu, eu vou dar uma surra na Eva, vou dar uma surra em Adão, porque que ele pecou. Não é isso que a gente muitas vezes fala? Eu creio que vocês já devam ter ouvido isso. Porém, se não fosse Adão, se não fosse Eva, o Senhor, Ele sabia que seria eu, que seria você. Porque a verdade é, quantas coisas o Senhor nos pede para obedecer e nós não obedecemos? Quantas coisas o Senhor fala, faz dessa forma e nós fazemos totalmente ao contrário? Essa é uma grande verdade. Então, se não fosse Adão, se não fosse Eva, seria eu, seria você. Porque a Bíblia fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós nos sujeitamos à sua palavra, aí sim nós conseguimos voltar ao plano original, aquele que Deus desenhou lá no Éden para o homem. Ele não desenhou só para Adão, ele não desenhou só para Eva, ele desenhou para a humanidade um plano de salvação, um plano onde a humanidade andaria feliz, andaria pleno, com relacionamento restaurado, com relacionamento saudável. E por causa do pecado, nós trazemos muitas consequências. E aí, eu queria que passasse. Aqui, o ser humano, ele vive em busca da sua própria satisfação, que é, no caso, o ego. Em busca de se tornar, a sua busca se torna muito conturbada. E aí, essa busca do seu eu, de querer agradar o seu eu, agradar o seu ego, faz com que o homem, ele, muitas das vezes, se a sua identidade estiver distorcida, se ele não tiver, na raiz, realmente uma identidade saudável, esse ser humano, ele vai tomar atitudes não muito saudáveis que vai trazer consequências para ele. E aí, eu coloquei aqui, estava fora do slide, mas só para poder tentar trazer exemplificações sobre o assunto, essa raiz disfuncional, mostrando um pouco como nós funcionamos. Essa raiz, nós temos lá no início, ela não está tão desenhada assim, porque essa aí eu pedi para desenhar, mas nós temos ela lá no início do nosso livro, que vocês podem observar como que o homem funciona. Nessa raiz aqui, podemos observar aqui embaixo, a raiz. Feridas centrais, que é causada pela rejeição. Aqui nessas feridas centrais que nós temos, muitas das vezes desenvolve em nós, por causa da nossa criação, daquilo que nós construímos em nós mesmos, nossas percepções do mundo, das coisas que nos rodeiam, muitas das vezes pelo que fizeram conosco, abandonos, rejeição, palavras ofensivas, pode ter sido de um pai, pode ter sido de um professor, pode ter sido de um amigo, pode ter sido diversas coisas, às vezes uma perda, crianças que perderam, pais muito cedo e se sentiram sozinhos. Muitas das vezes é gerado essa raiz central, esse sentimento de rejeição, sentimento de desamor, que é uma sensação de não ser amado, não ser digno de afeto, dificuldade de receber amor e confiar nas pessoas. Também pode desenvolver na pessoa desvalor, que é a percepção da inferioridade, inutilidade, comparação constante, necessidade de validação externa, o desamparo, sensações de abandono, solidão emocional, medo de não ter suporte, insegurança diante da vida. Essas raízes formam crenças como eu não sou suficiente, eu não sou amado, eu não consigo vencer, eu não sou ninguém. E quantas mais palavras e sentimentos que são formados dentro de nós, que nós começamos a acreditar que pertence à nossa identidade. Começamos a acreditar que isso faz parte do nosso eu. E, por causa disso, começa a desenvolver, aqui no tronco vocês conseguem observar, sentimentos nas emoções que são medo disfuncional, vergonha tóxica, raiva distorcida, culpa distorcida, tristeza adoecida, carências afetivas. Quantos nós nos comportamos desse jeito? Inseguros, se sentindo desprezados, se sentindo não amados, achando que a vida não vale a pena, perdemos a esperança diante das conquistas das vidas. Tudo que vamos fazer, a nossa mente é nos sabotando o tempo todo.
Mas não é isso que Deus deseja para nós. Não é assim que Deus nos formou. Deus nos formou com o ser humano com autenticidade, com força, com coragem, com valor, mas por causa da nossa percepção errada diante das coisas que nós vivemos, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa raiz de amargura, raiz da rejeição, nós nos sentimos desprezados, nós nos sentimos invalidados. E com isso começa a crescer dentro de nós ansiedade, depressão, estresse. Ansiedade, preocupado o tempo todo, prevendo o tempo todo o que o outro está pensando, o que o outro vai dizer, como o outro vai agir, pensando como que vai ser o meu amanhã, se eu vou dar conta de tudo, se eu sei ou se eu não sei fazer alguma coisa. Mesma coisa quando se trata da depressão. Eu já fiz, já tentei tantas vezes, eu já tive tantos relacionamentos e não deu certo, e agora eu vou tentar mais uma vez e não vai dar certo? Não é assim que o Senhor deseja que nós venhamos viver, irmãos. Não é isso que o Senhor desenhou para nós. O Senhor nos formou de forma saudável. O Senhor nos formou de forma coerente, coerente com o reino. Se formos olhar para a palavra de Deus, Ele fala o tempo todo que nós somos fortes, nós somos corajosos, que nós não devemos ter medo. O Senhor nos valida, o Senhor nos protege. Ele fala que Ele está conosco todos os dias, Ele não nos desampara. E quanto mais nós vivemos olhando para essa raiz adoecida, quanto mais nós validamos essa raiz, mais as nossas atitudes vão ser distorcidas. Se vocês forem observar, por causa dessas distorções da mente nas emoções adoecidas, todos os tipos de compensações que nós já falamos aqui. Já falamos da compensação da válvula de escape. Vocês lembram de que já falamos sobre isso? Criamos compensações baseadas nas nossas emoções, porque nós não nos sentimos seguros, não nos sentimos protegidos, não nos sentimos amados. Começamos a nos comportar de forma distorcida. E o que acontece com essas compensações e válvula de escape? Isso não é nada mais, nada menos reação das nossas próprias emoções. Eu penso, então eu pratico. Eu penso que eu não posso, então eu vou fazer alguma coisa para superar, para tentar mostrar que eu tenho capacidade também. Aí você consegue observar em algumas pessoas tentando provar para o outro o tempo todo o seu valor. Você consegue ver em alguns comportamentos, algumas pessoas tentando ostentar em coisas, em situações do dia a dia, que elas podem, que elas conseguem, que elas têm. Tenta mostrar com posses. Mas não é isso, isso é uma emoção distorcida. Você não foi criado, você não pode ter valor nas coisas. As pessoas não podem olhar para você pelo que você tem. As pessoas não podem olhar para você pelo que você ostenta. Se você for observar, muitas das vezes, busca em relacionamentos, de forma obsessiva, ser aprovado, de forma obsessiva, ser aceito. E aonde começa a nascer ciúme, começa a nascer um apego doentio, começa a nascer na pessoa uma insegurança excessiva, ela não consegue desenvolver um relacionamento seguro, saudável. Tudo isso porque as suas percepções estão distorcidas. E o Senhor, Ele nos convida a viver de forma diferente. O Senhor nos convida a viver de forma plena. Quando nós conseguimos olhar para a raiz e enxergar quem eu sou, quem Deus me criou como, meus pensamentos são como o Senhor desenhou para mim, os meus pensamentos, a forma que eu identifico a mim mesma, é a forma que a palavra de Deus fala sobre mim? Pode passar, Fernanda. O Senhor, Ele nos convida a olharmos para dentro de nós, identificarmos a nossa ferida da nossa alma, aquilo que fizeram conosco, aquilo que fizemos conosco, nos auto-perdoar, nos amar, para sermos curados por Ele. O que você pensa sobre você mesmo definirá quem você é de fato. Então, ou seja, o que você pensar, você vai ser. Ou seja, você se comporta conforme a forma que você pensa. Mais para frente, eu gostaria de passar. Isso. Aí, olha só, lá a gente estava olhando, a forma que eu penso sobre mim, o que eu sou.
aquela árvore que eu desenhei, uma árvore disfuncional, que se sente invalidado, se sente não amado, se sente desprezado. Essa pessoa ela vai desenvolver disfunções no seu corpo, disfunção na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver. E aí aqui, nós temos aqui, ó, o que os outros pensam sobre mim, né? São as máscaras. Viver de máscaras é a parte mais negativa que o ser humano pode viver, porque ele vive tenso, ele não vive tranquilo. Ele precisa estar provando para o outro o tempo todo algo que ele não é. Por exemplo, eu poder chegar aqui com liberdade e falar assim, eu luto contra a ansiedade, isso é uma liberdade muito grande, irmãos. Eu poder falar assim, olha, eu estou aqui nervosa, mas eu estou enfrentando os meus medos, estou enfrentando as minhas inseguranças para poder deixar a identidade de Deus ser revelada através de mim. Quando eu consigo falar aquilo que eu sou, isso tira um peso das minhas costas. E quantas pessoas, elas vivem agradando o mundo, vivem no meio social, fingindo estar feliz, fingindo estar completa, fingindo estar ostentando relacionamentos na qual ela não se sente pertencente, ela não se sente amada, ela não vive bem naquele lugar, mas ela precisa para poder mostrar algo que ela não é. Ela precisa para poder fingir que dentro de si estar bem quando nada está bem. Um homem longe de Deus, ele vai precisar viver de máscaras o tempo todo. Ele vai precisar tentar se alocar, se colocar em situações para tentar caber, para tentar ser, para poder ser completado. E o Senhor, Ele não deseja isso para ninguém. Viver de máscara, tentando agradar as outras pessoas, escondendo a verdade que ninguém vê. O coração conhece a verdade, mesmo quando o rosto sorri. Ou seja, o seu coração se entristece quando você vai dormir, quando você vai se deitar. E pensa, está faltando algo em mim, alguma coisa não está certa, justamente porque você está vivendo a sua vida de máscaras, às vezes mentindo para si mesmo, não é nem só para o outro, mas é colocando situações no lugar de Deus e mentindo para si mesmo, para tentar fingir que está tudo bem quando não está. E o Senhor nos convida a tirar a máscara, quem eu sou, como eu ajo, como que eu sinto, como é os meus pensamentos, como que eu vivo. É isso que Deus quer para mim? O Senhor está nos convidando a fazer uma lição moral de nós mesmos, analisar os nossos atos, analisar os nossos sentimentos, analisar as nossas emoções, ver o que está faltando e se entregar a Deus verdadeiramente. Muitas das vezes, nós já aceitamos a Cristo, nós já tivemos um encontro com Ele, mas ainda assim, não decidimos entregar todas as áreas da nossa vida. Fica sempre uma parte que a gente resiste, que a gente fala, aqui eu quero controlar, aqui eu quero dominar, porque eu me sinto inseguro, porque eu não confio, porque eu já fiz e não deu certo, eu já tentei e me dei mal. Sempre fica uma parte. E é essa parte que o Senhor está querendo trabalhar em cada um de nós. Para aqueles que já se entregaram a Jesus, mas ainda assim sentem sentimentos, né, de rejeição, falta de validação, falta de se sentir amado, falta dessa autenticidade, que eu sou filho amado de Deus, que essa pessoa, que você, nessa noite, possa falar, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti de todo o meu coração, eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero ser autêntico, e lixe aquilo que você sente. Fala para Deus exatamente como você sente e o porquê que você se sente desse jeito, para que Ele possa restaurar a sua identidade nele. Pode passar, Fernanda. Foi Deus quem o fez. Desprezar essa realidade é algo muito sério. Você pode ser quem você é de verdade. Foi tudo isso que eu acabei de falar, né? Pode passar mais um. O eu que eu me tornei. Eu coloquei essa imagem aí só como uma reflexão, porque aqui nessa imagem ela mostra várias coisas, né? Medicações, né? Excesso de medicações, mostra aqui uma pessoa envelhecida, cansada. Quantas vezes a nossa alma está exatamente desse jeito? Aparentemente a gente pode estar até com uma boa afeição. Aparentemente podemos até estar mostrando que estamos bem.
Mas muitas das vezes, dentro de nós, nos sentimos exatamente como essa pessoa. Destruída, envelhecida, acabada, como se os sonhos tivessem morrido, sem esperança, sem saber o que fazer no amanhã, sem acreditar que você pode ser um vencedor. Anda cabisbaixo, com as costas pesadas, porque não acredita mais que é possível ser feliz, que é possível ser completo, que é possível ser amado. Mas por quê? Porque tomou as decisões por si mesmo, abandonou os princípios, procurou em coisas, em outras saídas, procurou nas compensações, nas válvulas de escapes, uma forma de tentar solucionar essa amargura que a alma chora, que a alma clama e ela necessita. E o Senhor nos convida, irmãos, a abandonar tudo isso, ser sinceros com Ele, ser sinceros com nós mesmos, acreditando que há sim possibilidade de ser feliz. Pode passar, Fernanda. Sua história fala muito sobre você, mas não define quem você é. Ou seja, essas marcas que você teve no passado, se você tomou decisões na sua vida que distorceram a sua identidade, que fizeram você caminhar por caminhos que não eram muito agradáveis ao Senhor, há chance. Na história do filho pródigo, ele fala assim, ó, o Senhor lá em Lucas 15, fala assim, ó, eu vou falar resumidamente aqui, eu vou depois citar as partes de baixo. O filho pródigo, ele desejava viver a sua própria vida, decidiu se afastar da casa do pai e viver a sua própria história, querendo os seus desfrutes. Por quê? Porque ele já se sentia pródigo. Ele não se sentia amado pelo pai. Tá vendo que ele não se sentia. Isso não é uma verdade. Isso que o pecado causa em nós. Nós começamos a nos sentir, porque há uma distorção entre eu sentir e a verdade. Nem sempre o que eu sinto é verdade. Muitas das vezes a minha mente ela conta mentiras, em cima justamente dessas distorções que eu falei sobre a raiz. E muitas das vezes Satanás lança na nossa mente crenças que nós mesmos acreditamos. Ele sopra. Olha, tá vendo? Você não é ninguém, você não é amado, você é desprezado, você não é aceito. E aí esse filho ele se sentia dessa forma, ele queria curtir, ele queria viver a sua solitude, a sua felicidade, descobrir o mundo, fazer o que ele bem queria. E assim ele fez, pediu a herança do pai, foi viver a sua vida, curtiu tudo que tinha que curtir, sendo que não deu certo. E é isso que acontece com a gente. Muitas das vezes a gente vive tudo, todas as experiências que a gente quer viver na vida. A gente vai lá e vive, e desfruta, sendo que não dá certo. E quando não dá certo, nós somos convidados. Nós caímos em si e queremos voltar para a casa do Pai. E olha o que aconteceu com ele aqui. Eu me porei a caminho, ele fala assim lá no versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Aí vem o filho e fala assim: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam melhor roupa e vistam ele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Conseguiram observar que ele ensaiou uma fala e ele não conseguiu completar essa fala. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um teu servo. Quando nós voltamos para a casa do Pai, muitas das vezes estamos nos sentindo exatamente desse jeito. Não sou digno. Eu sou um empregado. Eu sou um bastardo. Eu sou abandonado. Eu tenho Deus. Ele me salvou. Mas só isso. Só isso. Eu não mereço a graça, eu não mereço o céu, eu não mereço a herança, porque eu desprezei o amor do meu Pai. Eu desprezei tudo aquilo que Ele tinha para mim.
Mas, quando ele retornou aqui, irmãos, se você for observar, não deu tempo nem de ele falar, me trata como um seu servo. Aqui, quando ele começa a falar, pequei contra os céus, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele não teve tempo de falar, me trate como teu servo, porque o pai já o agarrou, já o abraçou, já o acolheu e já chamou de filho. E já começou a preparar já todas as coisas para ele, restituindo ele. E é isso que o Senhor ele faz conosco. Quando nós pensamos que nós não temos a condição de ser chamado de filho, de ser chamado de alguma coisa, o Senhor nos convida, ele não deixa que a gente se sinta assim. Ele já vem, já nos restaura. A sua graça é exatamente isso. A sua graça, ela veio quando nós não merecemos. Ela veio sobre nós quando a gente ainda estava no pecado, praticando tudo que não merecia. E o Senhor veio com a sua graça e derramou sobre nós. Nós não merecemos, mas Ele nos deu, Ele nos restituiu. Então, nós precisamos entender que essa identidade em Cristo, ela foi restaurada. Ela foi completamente restaurada. Nós não precisamos mais nos sentir abandonados. Nós não precisamos mais nos sentir desprezados. Nós não mais precisamos nos sentir abastados, porque somos filhos amados de Deus. Eu não sei aqui, Fernanda, se você puder colocar, ver onde está a árvore saudável, porque eu não sei se foi antes. Aí, dá uma olhadinha para mim. Então, irmãos, nós somos filhos amados de Deus. Olha o que acontece conosco quando nós nos sentimos amados. Quando nós colocamos na raiz, trocamos a raiz da rejeição pela aceitação de Deus, pelo amor de Deus, pelo senhorio dEle, nós começamos a desenvolver na nossa raiz a identidade restaurada. Nós começamos a sentir amor, nós sentimos valor, nós nos sentimos seguros. E aí o Senhor ele começa a restaurar o nosso coração, começa a restaurar a nossa identidade, começa a restaurar a nossa forma de pensar. Quando nós começamos a entender que esse lugar precisa de conexão com o Pai, que nós fomos feitos para Ele, e sem Ele nós não somos nada, que nós nos afastamos dEle, tiramos essa raiz que estava conectada com Ele, e agora nós nos voltamos para Ele novamente, e aceitamos a sua filiação, aceitamos Ele como nosso Pai amado. O Senhor ele começa a restaurar a nossa raiz. Através de uma raiz restaurada, que é uma consciência de ser amado por Deus, segurança afetiva, dá e recebe afeto. No valor, eu passo a ter senso de dignidade, autoimagem realista, ou seja, eu sei exatamente aquilo que eu sou, eu sei exatamente aquilo que eu faço. Eu começo a desenvolver aqui o meu valor, o meu propósito, a minha identidade. Eu sei quem eu sou em Deus. Então, não precisa ninguém mais ficar dizendo para mim o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer. Eu não preciso tentar provar o meu valor para ninguém, porque Deus ele já falou o que eu sou. Então, eu começo a desenvolver emoções saudáveis a partir disso. Eu começo a desenvolver uma restauração dentro de mim a partir disso, quando eu começo a validar. E muitas das vezes, colocando de forma prática, o que vai acontecer conosco que estamos aqui em processo? A nossa mente vai continuar soprando os sentimentos da raiz disfuncional. A nossa mente vai continuar dizendo, você não pode, você não consegue, você não é amado, você é rejeitado. E você pode trocar essas falas que vêm do inferno para poder atrapalhar a nossa vida e fazer com que a gente viva adoecido, viva mal, não desfrute de tudo que Deus tem para nós. Trocar por, eu sou um filho amado de Deus e eu não preciso que ninguém diga o que eu tenho que fazer. Eu não preciso que ninguém diga o que eu sou. Eu não preciso ninguém dizendo para mim que eu não posso, porque eu consigo, porque eu sou mais do que vencedor. Eu sou amparado pelo meu Senhor. E aí, olha, quando eu começo a trocar aqui na raiz os meus pensamentos, o que brota, o que está lá dentro do meu coração, começo a desenvolver emoções saudáveis. Vou ter ansiedade? A ansiedade saudável. Vou ter estresse do dia a dia, que está relacionado ao cansaço da vida. Trabalho, estudo, mas não de forma disfuncional, desequilibrada.
Então, ansiedade saudável, estresse funcional, que é isso que eu estou comentando, tristeza saudável. É natural sentir tristeza. Afinal, se eu perder um ente querido, se alguma coisa não acontecer bem no meu dia a dia, isso não vai me trazer tristeza? Então, é necessário sentir tristeza, mas de uma forma saudável. Não de uma forma prolongada, disfuncional, na qual me faz com que eu viva de uma forma desequilibrada, que me leve, muitas vezes, até mesmo a uma depressão. Raiva justa, ou seja, a raiva que eu estiver sentindo, não é qualquer pico de raiva. Por quê? Porque aqui a raiva justa, ela nasce exatamente quando uma injustiça acontece. A justiça vem, você precisa sentir a raiva pela indignação da injustiça. Você vai lá, pondera com o domínio próprio e trata o que tem que tratar. Então, vem raiva justa, alegria, paz e segurança. Você começa a desenvolver as emoções de forma equilibrada, sabendo que nessa vida nós teremos aflições, nós teremos dificuldade, nós passaremos por apertos. Mas quando nós conseguimos estar saudáveis, nós temos a capacidade de ser resilientes, ou seja, nós vamos até sentir, mas vamos depois voltar ao estado normal. A resiliência, ela faz com que a gente consiga ter a capacidade de resistir às dificuldades da vida e não perder a nossa identidade, não mudar, não perder a nossa essência, aquilo que nós de fato somos. Ou seja, muitos de vocês podem estar passando por dificuldades nessa hora, passando por situações que vocês talvez não consigam compreender ainda, que talvez esteja cheio de dúvida, preocupações e medos da vida, diante de situações que realmente estejam acontecendo. Mas se as emoções de vocês estiverem saudáveis, vocês terão a capacidade de passar por esse processo difícil que estiver passando, mas continuar com a mente de vocês. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sei quem eu sou amado. O Senhor está comigo. Eu não estou desamparado. Ele me fortalece nas minhas fraquezas. Ele me fortalece nas minhas dificuldades. Eu sou mais do que vencedor. Entende? Que naturalmente, quando as emoções de vocês estão saudáveis, naturalmente, vocês têm a capacidade de conseguir trabalhar na mente de vocês, que é só um período. Não há luta nessa vida que dure para sempre. Vai passar. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me ajudar. E aí, gente, eu coloquei lá em cima, né? Aqui nas emoções saudáveis, nós conseguimos, de fato, quando estamos com a raiz em Deus, firmadas em Deus, nós começamos a desenvolver, né? O que Gálatas 5 fala, que é o fruto do Espírito. Não tem como a gente desenvolver o fruto do Espírito, que é o fruto, não é os frutos, é o fruto que o Espírito coloca em nós. É a capacidade de viver em alegria, em amor, em bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Ou seja, eu tenho a capacidade de vivenciar tudo isso da minha vida, no meu dia a dia, porque a minha identidade está restaurada em Deus. Consegue perceber na vida de vocês, porque muitas das vezes vocês oram, pedem ao Senhor para poder desenvolver o fruto do Espírito e não conseguem vencer. Consegue observar? Que muitas das vezes está relacionado por causa da raiz distorcida. Porque vocês acreditam em si mesmo de forma disfuncional, que gera emoções disfuncionais e fazem com que vocês se comportem de forma disfuncional, de forma exacerbada, de formas que não agrada a Deus. É por causa da raiz, a raiz disfuncional, a raiz destrutiva, que fazem com que vocês, muitas das vezes, entrem em pecados, entrem em atitudes que depois vocês vão se arrepender, e vivam de forma angustiante, se envolvendo em vários tipos de comportamentos que depois vão estar sofrendo. Então, o Senhor está nos convidando para viver de forma mais saudável. Para que a gente possa viver saudável, precisamos olhar para a nossa raiz. O que é que eu sinto sobre mim? O que é que eu penso sobre mim? E o que é que Deus fala sobre mim? O que é que Deus diz sobre mim? Se vocês forem observar, o filho pródigo, quando ele retornou para a casa do pai... Fernanda, passa para mim, que eu vou ver aqui na... Pode passar.
Passa mais um. Tá, para aí. O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, o Senhor, de imediato, ele restituiu as suas vestes, deu a ele o anel, calçados e matou um boi gordo. Né? Esse texto, como eu falei para vocês, eu vou me perder mesmo com o slide. Eu vou dar continuidade aqui. Se vocês forem ver, aqui as vestes novas representam a filiação e identidade. Fazemos parte da realeza. O anel era um símbolo de autoridade. Em Cristo, nós temos a autoridade como os filhos de Deus. Calçados representa honra e proteção. Estamos seguros em Deus. Boi gordo representa celebração, gratidão e fartura. Os céus estão em festas e você é convidado a participar do banquete real. Você é convidado, o Senhor, ele te convida a fazer parte desse banquete. Ele já restaurou, ele já te deu um anel, já devolveu a autoridade a você. Ele já está te dando a capacidade de aumentar a sua confiança. Mesmo que a sua mente ainda diga para você que você não está seguro, você pode se firmar naquilo que Deus fala, até que a sua mente entenda que você está seguro, até que a tua mente entenda que você está protegido, até que a tua mente entenda que você é amado. Vocês podem fazer o processo contrário, assim como o filho pródigo fez. Para ele poder voltar para a casa do pai, ele precisou abandonar os seus maus comportamentos, ele precisou abandonar as suas crenças, precisou abandonar os valores na qual ele criou, ele precisou abandonar os seus pecados. Ele voltou. Vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem fartura. Na casa do meu pai eu vou ser acolhido. Na casa do meu pai eu vou ser protegido. Então, para isso, vocês vão ter que abandonar os maus comportamentos, maus pensamentos, os valores distorcidos, para que Deus possa criar dentro de vocês um novo caráter, o caráter dele, o caráter restaurado nele, que faz com que vocês se sintam cada vez mais do que vencedor. O Senhor, ele está nos convidando, irmãos, nessa noite, para tomar essa decisão. E essa decisão, ela começa a partir de uma decisão. Da decisão eu me arrependo, então eu obedeço. Como lá no texto inicial, que ele fala assim, olha, se vocês forem observar, o texto inicial fala assim, ó, quando vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor deles. Ou seja, vocês só vão conseguir realmente ser abençoados quando vocês realmente decidirem obedecer. Quando vocês realmente se arrependerem de coração, vocês vão conseguir tomar as atitudes de obediência. Porque arrependimento são atitudes. Arrependimento é mudança de caráter. Arrependimento é mudar de rota. É viver tudo o contrário do que vocês já viveram. Se vocês ainda estão apegados a alguma coisa, alguma atitude que hoje vocês estão tomando, achando que isso ainda vai levar a algum lugar, é insanidade. É insanidade fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Ah, mas aí eu não confio mais em ninguém. Mas aí vai lá e toma as atitudes baseadas no seu próprio eu, na sua própria percepção. Vai repetir a mesma coisa, vai viver do mesmo jeito. Então é preciso eu parar, observar os meus maus comportamentos, a minha forma de pensar e falar assim, como é que Deus pensa? Como é que Deus gostaria que eu viesse agir diante dessa situação? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu devo viver daqui para frente? Começar a questionar a si mesmo e buscar na palavra de Deus a direção para a vida de vocês, para que vocês possam ser abençoados. Aqui, coloca aqui, como me tornar o que Deus deseja. Deixa eu ver se está assim. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ou seja, o Senhor, antes de criar o mundo, ele nos preparou. Essa é a vontade de Deus, para que venhamos ser santos, sem culpa diante dele. Então, ou seja, a culpa,
O medo, esse sentimento de invalidação, não pertence à identidade de Cristo. Então, eu preciso abandonar. Eu preciso aceitar a filiação de Deus. Você não precisa de compensação alguma para se preencher, pois o vazio do tamanho de Jesus já foi preenchido. Lembra que eu falei lá no começo? Que por causa da nossa raiz distorcida, a nossa raiz disfuncional, nós começamos a achar que nós somos diferentes, nós somos desprezados, e aí começa a gerar emoções distorcidas que nos leva a comportamentos para poder ser preenchido, tentando preencher esse vazio. Mas aqui a palavra está deixando bem clara, esse lugar já foi preenchido. Alô? Pronto, voltando. Esse lugar já foi preenchido. Jesus já preencheu esse lugar. Nós não precisamos mais, irmãos. Todas as vezes que a nossa mente mentir para nós, possamos identificar, Jesus já preencheu esse lugar. E aí, o que eu preciso fazer? Me entregar. O que eu preciso fazer? Obedecer a sua palavra. Abrir mão. Abrir mão, seja dos pensamentos, seja das atitudes, seja as emoções que for. Eu não vou viver mais desse jeito. Por exemplo, como eu tenho falado, eu tenho ansiedade generalizada, diagnosticada. E aí eu poderia ser uma pessoa completamente insegura, uma pessoa sem tomada de decisões, porque geralmente a ansiedade ela faz isso, faz pensar muito, que você procrastina. Então eu poderia viver dessa maneira. Eu vou com medo mesmo, vou insegura mesmo, eu vou fazer assim mesmo. Eu olho para a palavra de Deus, se Ele diz para mim que esse o caminho, então eu vou lá colocar em ação. Está entendendo? Coloquei esse exemplo só para vocês entenderem. A mesma coisa pode caber para quem vive em depressão. Eu sou uma pessoa diagnosticada com depressão. O que é a depressão? Um sentimento de solidão, um sentimento de desvalor, um sentimento de que não vou conseguir, um sentimento de desprazer pela vida. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Você é forte, você é corajoso, há um amanhã, tenha esperança. O Senhor fala tantas coisas que nos faz ter motivação para a vida, energia para viver. Começa a observar na palavra dele o que me falta. Começa a observar na palavra dele as respostas do meu coração, aquilo que eu ainda não entendo. Começo a buscar na palavra de Deus. Tenho que ter esforço. Aqui tem um texto que fala assim, o mesmo esforço que você desperdiçou na sua dor, você pode usar para a sua cura. Ou seja, o esforço que você faz, porque faz esforço, gasta energia, desgasta. Não desgasta viver adoecido? Não desgasta sentir mal, viver com os pensamentos distorcidos, viver ansioso, viver depressivo, viver estressado? Não desgasta? É um desgaste tremendo, irmãos. Mas se a gente observar na palavra de Deus, aquilo que Ele fala, nós podemos aprender a descansar em Deus. Nós podemos aprender a confiar nele, sabendo que Ele tem coisas boas para nós. Ele tem coisas para nos trazer, para nos restaurar, para nos validar, para nos fazer conquistar tudo aquilo que Ele já desenhou. Os planos do Senhor são bom, perfeito e agradável. Nós precisamos confiar e acreditar nisso. E colocar em prática, mas precisa ter um esforço da nossa parte. Sem esforço não vamos chegar a lugar nenhum. Deus, Ele nos convida à mudança, mas Ele não vai fazer por nós. Ele nos convida. O livre-arbítrio nos dá esse direito de decidir se quero ou se eu não quero, se faço ou se eu não faço. Então, essa filiação de filho amado de Deus também vai depender de nós, porque Ele já derramou teu sangue na cruz, a parte dele Ele já fez. A graça dele já foi derramada. O amor dele já está disponível para nós. Vai caber nós assegurarmos a mão dele, porque a mão dele já está estendida. O amor dele já foi derramado. Só falta nós querermos alcançar esse amor. Tá? Então, eu vou deixar por aqui. Espero que eu possa trago um pouco a ideia sobre a identidade, né, como filhos amados de Deus, e que nós podemos nos apoderar disso. E não aceitar mais que as mentiras de Satanás e os enganos da nossa mente venham distorcer
aquilo que Deus já fez, já desenhou para nós. O projeto dele já foi desenhado. E quando ele completou a morte dele lá na cruz e ressuscitou, ele tomou a chave do inferno e toda a autoridade, todo o poder foi dado a ele. E essa autoridade ele coloca sobre nós. Esse amor já veio sobre nós. Ele fez isso por nós, irmãos. Então, que nós não venhamos mais permitir viver dessa maneira. Uma vida insegura, uma vida de insatisfação, uma vida de derrota, uma vida achando que estamos desamparados. Nós não estamos desamparados porque nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Vou passar para o pastor Roberto.